Qual é a interpretação que se tem da palavra igreja? Igreja é um prédio? Igreja é uma tradição? Igreja é uma religião? O que é igreja? Então vamos falar hoje disto. Igreja, na segunda parte. Bem, o que vem na cabeça das pessoas quando se fala da palavra igreja, elas começam a entender ou subentendem que a igreja é simplesmente um prédio, uma edificação que foi erguida por mão de homens. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 24 a 25, o apóstolo conforta os irmãos a não deixar de se congregar, porque os tempos haviam se resumindo naquela era deles. Eles também pensavam que o tempo, ou melhor, o rapto fosse naquele tempo. Então, o apóstolo conforta os irmãos a não deixar de se congregar. Muito bem. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, no meio deles. Então, a tendência, ou o que acontece com os seres humanos, pessoas que professam principalmente a fé cristã, quando ouçam a palavra igreja, elas começam a pensar que seja um prédio ou uma edificação erguido por mão de homens, ou uma tradição, ou uma religião. A palavra igreja, ela vem do grego. Dá-se crédito que o Novo Testamento está cheio e foi traduzido originalmente do grego. E o grego teve vários períodos. O grego teve período do koiné clássico e o grego moderno. E pesquisas, os estudos que se fez é que todo o Novo Testamento foi escrito do koiné. Porque o koiné era o grego mais falado. A palavra koiné significa vulgar, popular. Era a língua mais falada naquela altura e facilitava a comunicação de evangelização na parte dos irmãos e daqueles que podiam crer no Evangelho. Então, esta palavra eclesia, que quer dizer igreja, ou igreja, que quer dizer eclésia, que vem do grego, já era usado na antiga Grécia para atribuir indivíduos livres. Porque esta palavra significa assembleias de homens livres, assembleias de indivíduos livres. Era atribuído ao agrupamento, aglomeração de pessoas que se congregavam para um certo propósito. Então a palavra é assembleia de indivíduos livres. Mas concretamente esta palavra igreja significa chamados para fora. Chamado do mundo, chamado das trevas, chamado da situação errada, chamado dos lugares obscuros. Então, todos os indivíduos que se aglomeravam para um certo assunto, ele era uma igreja, porque significa assembleia. E não se constitui uma assembleia menos de 10 elementos. Uma assembleia é constituída de mais de 10 elementos. E Jesus foi claro, dizendo que tiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, uma assembleia, que é ajuntamento de pessoas, isto sim é uma igreja. Não é simplesmente, e essa palavra, ou essa tradução da palavra igreja, não é dando o significado de que seja um edifício ou um prédio. Nada disso. A palavra igreja, é a tradução dela, ou o significado da palavra igreja, significa assembleias de homens livres, ou agrupamento de homens livres. Então, fala-se de indivíduos, não simplesmente paredes, ou prédios que são erguidos por mãos de homem. Mas nós vimos no Antigo Testamento que haja templo que Deus havia mandado erguer. No livro de Êxodo, capítulo 25 a 26, foi erguido o tabernáculo, aquele tabernáculo que era móvel, porque o povo estava no deserto e o povo estava na jornada para a terra prometida. Então Deus havia mostrando a estrutura pela visão a Moisés como que seria construído o tabernáculo. Aquele tabernáculo era móvel, onde eles acampavam, ele montava, e quando eles caminhavam ou deslocavam, eles desmontavam. E a presença de Deus descia para poder receber o sacrifício que Arão e os seus filhos tinham que se prontificar naquela casa, naquele tabernáculo. Será que a glória de Deus esteve lá? Ora, muito bem. O Senhor descia para poder receber o sacrifício que era feito
naquele local. E Deus descia para poder também trazer resposta. Mas Deus falara com Moisés, que é o profeta vidente, em qualquer lugar, em qualquer momento que ele poderia conversar com ele, seja pela visão, pelo sonho, em qualquer coisa. É isto que Deus fazia com o profeta Moisés. Agora, por que Deus talvez havia ordenado, erguer templo? Isto, tanto quanto no tempo antigo e aqui no Novo Testamento encontramos templo. Mas estes templos não quer dizer que sejam igreja, porque a palavra igreja, nós sabemos, é a assembleia de indivíduos livres, que é agrupamento, aglomeração, ajuntamento de pessoas, que então significa a palavra igreja. No livro de Atos, capítulo 7, no versículo 48, a Bíblia diz: o Altíssimo não habita em obras ou em templos feitos por mãos de homens. Então já sabemos que Deus não está naquelas quatro paredes ou naquele prédio. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 1, ele diz ajuntamentos aos irmãos que estão lá em Coríntios. Então sabemos que aquele ajuntamento se referia à igreja. Agora, se aquela igreja congregava no templo ou não, isso não sabemos. Mas sabemos que ele fala o ajuntamento, porque a palavra igreja significa ajuntamento, assembleia de indivíduos livres. Mas a palavra concreta da palavra igreja significa os chamados para fora. O profeta diz, quando Deus chama Abraão da terra de Uri dos Caldeus, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, Deus lhe faz uma promessa, e Abraão creu na promessa do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Deus prometeu a Abraão, e Abraão creu na promessa do Senhor, o profeta diz, Abraão é tipo de uma igreja. Abraão tipifica uma igreja saindo do mundo para a luz do Evangelho. Abraão creu no Senhor e seguiu os parâmetros e as bênçãos e as promessas divinas. Então, é isto que significa a igreja, saindo da escuridão, saindo do pecado, saindo das trevas para a luz do Evangelho. A palavra igreja significa os chamados para fora. O profeta diz, na mensagem Mais de Cristo, parágrafo 40, que é mal percepção das pessoas a respeito da igreja. Pensam que se juntar, pensam que fazer parte de um templo ou colocar o nome no livro da igreja. Isto não quer dizer que é cristianismo, mas um cristão deve fazer isso. Então, há um dever que o cristão deve fazer, que é participar nos cultos. Se congregam num certo templo, numa casa, ele é cristão porque ele crê nas promessas divinas. E nunca deve estar longe da congregação. Agora, quando nós temos a noção da palavra igreja, não é um templo, não é aquela casa, não é aquele prédio. Aquele é o prédio, aquele é a casa que a congregação, que a igreja, que a assembleia se reúne para então fazer cerimônia dos cultos que eles fazem. O profeta diz, na pergunta e resposta, número 3, que lá onde nós vamos para poder manifestar os nossos dons, lá cada um canta, cada um dá testemunho, ouvimos a pregação e ouvimos o louvor, e cultuamos, ofertamos, cantamos, dizimamos. É lá naquela casa que nos organizamos para poder cultuar ao Senhor. Agora, talvez as pessoas questionam, então por que a edificação dos templos? Bem, nós, além de ser igreja de Cristo, somos peregrinos, somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Mas estamos num país, talvez numa nação, que essa nação tem leis, essa nação é organizada. Então não se pode ter culto aleatório, porque aliás isso vem desde tempos antigos. Deus ordenara que se construísse templo para poder a igreja se aglomerar, para então terem cultos. Então a igreja se aglomerava, o povo judeu se aglomerava no templo e o profeta, o sacerdote, entre outros, falaram por intermédio desse templo, e Deus, com a Shekinah, a glória de Deus, ele descia para poder abençoar ou receber a oferta de incenso que era queimado naquele lugar. Então os templos eram edificados, mas vimos no templo de Salomão, vemos no templo de Zorobabel, havia um templo magnífico, e também vimos no templo de Herodes, quando os sacerdotes, levitas, ou melhor, entre outros, fariseus, principalmente, batiam no peito do templo que Jesus Cristo encontrou no templo de Herodes. E eles diziam que nós temos um grande templo para adorar o Senhor. Jesus olhava para ele que a glória que o templo tinha
que seria para Deus, era mais para o templo. Então ele disse, parte este templo, que está em João capítulo 2, no versículo 19. E em 3 dias eu vou levantar este templo. Ele dizia, nós ficamos 40 e tal anos para a edificação deste templo e tu diz que vais levantar a 3 dias? Claro que isso seria uma coisa que seria impossível na visão humana. Mas Jesus estava a falar a respeito do templo dele. Porque em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor repousou o seu Espírito no corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus era um templo do Senhor para cumprir o plano da redenção. O plano da redenção, que foi feito na cruz do Calvário, é aí onde Deus repousou o seu Espírito. Isso é Mateus 12. E sabemos que também Deus não habita, na verdade, no templo erguidos por mão dos homens. Agora, o que se passa na mente das pessoas quando escutam a palavra igreja? É que começam a imaginar que a igreja significa um prédio, uma edificação. Não, a palavra igreja significa assembleias de homens livres, ou a palavra concreta é os chamados para fora. Esta é a razão que o profeta pregou um tema intitulado Chamados para fora. E Abraão é um tipo de igreja, saindo das trevas para a luz, saindo da terra dos caldeus, nos seus parentes que viviam em pecado, aquele povo gentílico, para uma luz que a promessa, ele creu na promessa que Deus havia feito nele. E isso lhe foi imputado como justiça. E o profeta diz, Abraão representa um tipo de igreja saindo do mundo para a luz do Evangelho. O profeta diz aqui na pregação Pecado Imperdoável, no parágrafo 92, está a dizer, agora, tabernáculo Brana, vocês aqui não temos uma organização, não temos nenhum cartão para assinar ou tal. A única coisa que nós temos aqui é companheirismo. E vocês que estão tendo companheirismo em Jesus Cristo conosco esta noite, e tendo companheirismo toda noite e todas as vezes, estamos sempre felizes em tê-los aqui. Queremos que estejas aqui. Não precisam se unir a nós. A única coisa que tem que fazer é virem a nós, adorar conosco e esperarmos que cada um de vocês mantenham o verdadeiro mistério de Deus em seu coração. Sem vacilar, venham à adoração e venham ao altar e tal. E amém uns aos outros e estejam em harmonia uns com os outros. Então, isto é significado verdadeiro da palavra igreja. Companheirismo. Assembleia, a palavra assembleia. Uma assembleia não é constituído menos de 10 elementos. Uma assembleia é constituído mais de 10 elementos. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uma assembleia, que é uma congregação, não é simplesmente as paredes é lá onde a congregação se reúne para certas cerimônias dos cultos que eles dão, que seja, não importa qual seita que ele crê, se é cristão, se não seja cristão, mas eles congregam num templo, numa casa de 4 paredes. Imagina, no livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 5, a Bíblia diz que os irmãos antigamente congregavam em casa, nos templos e outros lugares. Sabendo que era fase de perseguição, era fase difícil, mas eles sabiam que a igreja não era simplesmente paredes. A igreja era um indivíduo que se aglomerava, era juntamentos de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele fala que o ajuntamento, que é uma congregação, que é uma assembleia de irmãos em Cristo, reunido em propósito da palavra do Senhor. Glória a Deus. A mensagem Israel à Igreja de 1953, no parágrafo 35, o profeta diz o significado da palavra igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Esta é a palavra dando significado da palavra igreja. Significa os chamados para fora. Fora da onde? Fora do paganismo. Não é templo. Agora, por que as pessoas chamam de templo ou prédio ou um edifício de igreja? Bem, quando você tem este pensamento, chamar um templo, um prédio de igreja,
você não está também errado, você também não está certo. Porque aquilo simplesmente é paredes, é edifício, é templo, é uma casa. Porque se você chamasse tudo aquilo que o homem edificou de igreja, então todas as casas quase são quadrangulares. Elas têm 4 cantos. Então se eu entrar numa casa, se a casa é igreja, qualquer casa que eu pisar é igreja. Isso está errado. Por que é igreja onde as pessoas se congregam? Porque é lá onde nós cultuamos, é lá onde nós nos congregamos. A igreja verdadeira, que é uma assembleia, que é a aglomeração de pessoas, se congregam naquele lugar. Automaticamente aquilo recebe o nome dos congregadores, que é uma igreja verdadeira. É uma igreja que se reúne neste lugar. Por que eu disse no livro de Atos capítulo 2, os irmãos congregavam em casa e nos templos? Porque a palavra igreja significa assembleia de homens livres. Então, esses irmãos se congregavam em casa dos irmãos. E quando estavam na casa dos irmãos, era uma igreja. Quando estavam no templo, era uma igreja. Quando estavam na rua, era uma igreja, contando que seja elemento de 10 ou mais elementos. Então, constitui uma assembleia, porque isso significa a palavra igreja, assembleia de homens livres. O profeta diz, este é o verdadeiro significado da palavra igreja, significa os chamados para fora. Agora, nós temos a tendência, se alguém não frequenta o templo, ele é um desviado, ou ele é um desigrejado. Isto está errado. Não se considera um desigrejado quando não frequenta o templo. É considerado um desigrejado ou um desviado quando ele não está dentro da assembleia. O que é uma assembleia? É o companheirismo entre os irmãos em Cristo. Este indivíduo está desviado quando ele saiu do companheirismo, quando ele saiu da assembleia, que é a igreja, não no templo. Porque se nós colocamos o templo como igreja, automaticamente estamos desclassificando aquilo que a palavra original no grego significa. Significa assembleia de homens livres, não simplesmente prédio erguido. Mas os prédios recebem título de igreja porque a igreja se congrega naqueles templos, naqueles prédios. Mas não é prédio e não é uma tradição. E também não é uma religião, mas sim um grupo que reúne para ouvir e crer na palavra do Senhor. Como o profeta diz em pergunta e resposta número 3, ele diz que nós vamos naquele lugar porque é lá onde nós expressamos os nossos dons. Um canta, um profetiza, um fala em língua, um faz qualquer coisa. Então os dons são derramados naquele lugar. Nós nos aglomeramos lá, no tabernáculo, no templo. Mas aquilo não é igreja. Porque o Senhor, quando nós saímos daquela casa, o Senhor já não está lá mais para poder fazer nada. O Senhor vai conosco e fica conosco. Então, há 3 templos. O templo que era erguido, que são 4 paredes, né? E o templo que era o corpo do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 12. E o templo que está em 1 Coríntios 3, verso 16. Que não sabeis, pois vós, que sois templo do Senhor e que o Espírito Santo de Deus habita em vós é santo. Então sabemos que nós também somos templo do próprio Deus. O corpo do homem é a verdadeira igreja. Então, pergunta na pregação Israel à igreja, terceira parte, parágrafo 10, o profeta diz: esta é a verdadeira ou verdadeiro significado. Veja, o verdadeiro significado da palavra igreja é os chamados para fora. Então, o que você tem que entender é que a palavra igreja não é templo. A palavra igreja significa os chamados para fora. Indivíduos que se reúnem para certos propósitos da palavra do Senhor. Então, é isto que você precisa saber sobre o que significa a palavra igreja. Igreja não é paredes. Igreja é você, igreja sou eu. Então, quando o indivíduo não frequenta templo, mas ele está no companheirismo da igreja, ele não é um desegrejado, ele não é um desviado. Ele simplesmente precisa ser instruído e ensinar que no templo é necessário, mesmo que você seja uma igreja verdadeira, mas você precisa se aglomerar conosco no templo também, quando nós estamos aglomerados no templo. Quando nós estamos aglomerados, né, estamos a juntar.
na casa do irmão, você também precisa estar conosco, porque isso é que faz o companheirismo. Como o profeta diz aqui, nesta pregação, o pecado imperdoável, parágrafo 92, que nós, o Tabernáculo Brando, nós precisamos estar no companheirismo. Nunca devemos perder o companheirismo, porque é isto que constitui uma assembleia, o companheirismo. E a igreja deve estar baseado nisto, o companheirismo. Então, a palavra igreja significa assembleia de indivíduos livres ou chamados para fora. Isto sim é aquilo que significa igreja. Então, um desegrejado ou um desviado, ele está desviado ou desegrejado quando ele está fora da assembleia, não fora do teto. Quando está fora do teto, ele não é um desviado, contando com que ele está no companheirismo, na atmosfera, na harmonia, no companheirismo, ele presta os cultos em todos os lugares. Porque os cultos talvez são feitos em casa, são feitos na casa do irmão, são feitos em qualquer lugar. Se ele estiver sozinho, sair fora da congregação, da assembleia dos irmãos, este sim é um desviado, é um desegrejado. Então, nós atribuímos mal para alguém que não está frequentando o templo, mas está no companheirismo, falamos que é o desegrejado. Não, desegrejado é aquele que está fora do companheirismo, aquele que saiu dentro da assembleia. O que é assembleia? Agrupamento de irmãos, agrupamento de pessoas, que significa igreja. Então, Deus ricamente te abençoe. Se você gostou deste pequeno ensino, se inscreva neste canal, deixe o teu like e partilhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus me ajude sempre a trazer mais coisas.